Multiversal Flaviano. Então, a carta de Tiago aqui, ela é colocada pelos estudiosos entre 50 e 60, tá? Então, o Tiago aqui, 1:3 aqui vai dizer o seguinte, ó. Tiago, servo, isso aqui é a carta, né? Tem o Evangelho e tem a carta, esse aqui é a carta. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas. Presta atenção que ele está dizendo aqui, ó. Ele está se referindo aqui a 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Fé durante as provações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Eu já tinha lido esse texto aqui, mas não tinha percebido. Então o Scania falou assim, mas e essas 12 tribos dispersas aqui? Esse aqui é o furo ou é uma dica do autor que ele deu para a gente, tá? Veja aqui, ó. Segundo a história, os israelitas foram divididos em 12 tribos, onde cada tribo recebeu um pedaço de terra em Israel. Após a morte do rei Salomão, em 922, mais ou menos, né, antes da Era Comum, as tribos se dividiram em dois reinos, o norte e o sul. Esses reinos foram divididos da seguinte forma: Judá e Benjamim foram do sul e as 10 tribos do norte, né? Aí só que o norte ele foi conquistado lá por volta de 722 pela Síria. E com isso muitos dos que viviam no reino do norte foram exilados e sumiram da história. Tá? Ninguém mais soube dessas 10 tribos, né? Das 12 tribos, 10 foram levados ao exílio, sobrando apenas duas, Benjamim e Judá, ambas do sul. E dessas duas tribos é que surgem, eles se tornam judeus. Aí, o reino do sul foi atacado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que exilou grande parte da população na Babilônia. Ciro, o rei persa, invadiu a Babilônia e libertou o povo. As profecias a respeito do Messias, tanto em Ezequiel e Daniel, haviam se cumprido na pessoa de Ciro, o qual ajudou o povo a retornarem para Israel e reconstruir o templo. Então, quando as pessoas dizem que Daniel aqui está falando de JC, não, é Ciro, tá? E aí se encerra. Então, é nessa época que o Daniel está escrevendo, tá? Ele está escrevendo na época ali do Antíoco, né? Isso aqui eu já tinha apresentado para vocês aqui quando eu falei do Apocalipse, né? Que ele vai descrevendo 12 tribos e eu mostrei que as 12 tribos no Apocalipse, elas são mero detalhe, né? Que os escolhidos, na realidade, são o exército dos Flavianos. Então, ele só faz uma descrição lá das 12 tribos seladas, só que a gente tem um problema, porque não existiam mais as 12 tribos, né? Você tinha 10 tribos dispersas, e depois da Guerra de 70, você tinha as outras duas que sobraram, né? Ou seja, você tinha as 12 tribos dispersas depois de 70, né? Ó, no século II, o Rabi Akiva, no Senadrin aqui, diz o seguinte, ó: as 10 tribos não retornarão como foi dito, e ele os jogou a uma terra diferente como esse dia. Assim como o dia passa e jamais voltará, eles também serão exilados para nunca mais voltarem. Tá? O Talmud menciona que o destino das tribos dependeria de seu comportamento. Rabi Akiva dizia que no século II que as 10 tribos ficariam perdidas para sempre. Na sua época, entre o século I e II, as 10 tribos tinham estado perdidas por mais de 600 anos e não havia mínima pista sobre se ainda existiam. Rabi Akiva acreditava que as 10 tribos foram assimiladas pelas nações pagãs e não seriam mais consideradas como parte do povo judeu, ou seja, não existe essa história de 12 tribos judaicas, tá, de Israel. Não existe isso. Nem no século I não existia mais essa possibilidade, porque as 10 tribos já não existiam. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com as outras duas aqui, ó. Se as 10 tribos estavam perdidas ainda no século II e as duas tribos do sul, como Benjamim e Judá, foram dispersas depois da Guerra de 70, sendo assim, o autor de Tiago estaria escrevendo em algum tempo depois de 70. Logo, a carta de Tiago seria anacrônica, tá? Ou seja, então, a carta de Tiago, que é colocada ali entre 50 e 60, ele está escrevendo depois de 70, né? De acordo com as nossas pesquisas, depois de 80, 90 ali. Mas veja que
quando ele fala ali, o Tiago, no início da carta, ele fala assim, saudações às 12 tribos dispersas. Como assim 12 tribos dispersas? Se 10 tribos já tinham, até o século II ali, que o Rabino estava escrevendo, elas não apareceram. E aí as duas tribos, que era do sul, foram dispersas logo depois de 70, ou seja, não existiam mais as tribos. Ou seja, você tinha ali, depois de 70, 12 tribos dispersas. Então, quando o nosso amigo está dizendo ali tribos dispersas, é referente a isso, tá, pessoal? Caso encerrado. Multiversal Flaviano. O Novo Testamento Em seu verdadeiro contexto.